Graças a Deus, Deus nos trouxe mais uma vez nesse átrio para nós estarmos aqui louvando, engrandecendo, exaltando o seu nome. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12. O capítulo 12. Desde já eu quero agradecer a vida do nosso pastor presidente, o pastor Eli Felete, o nosso pastor Luciano, pastor Elias, pastor Marcos, o pastor esse que está aqui, o pastor Aristeu, o evangelista Eliel e a sua esposa e a juventude, a mocidade, pela oportunidade que concede a minha pessoa através do Espírito Santo nesta noite, que tem dirigido esta reunião desde as 20 horas, né? Para isso nós viemos aqui para ouvir Deus falar e o Espírito de Deus atuar em nossas vidas, amém? Vamos ler? Eu vou ler um e a igreja ler o outro até o versículo de número 8, amém? Amém. Graças a Deus. Eclesiastes capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 8. Eclesiastes 12. A minha pronúncia está mal assim? Desculpe lá. 12. Ok. Coloca mais 10. Faz a matemática do mais, não do menos, né? Nós viemos aqui para somar, não para diminuir. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias. Para alguns já chegou esses maus dias? Não sei, né? Vamos ver na mensagem. E chegue os anos nos quais venham os dizer, não tenho neles contentamento. A igreja, por favor. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já não serem poucos, por serem poucos, e serem escurecer os que olham pelas janelas. Como também, quando tremerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Ok, podeis assentar. O assentar também é vaidade, né, pastor Elias? Tudo é vaidade, podeis assentar na sua vaidade. Alguns que dizem que o seu pecado preferido é a vaidade, pastor Marcos. Graças a Deus. Eu quero louvar a Deus mais uma vez por esta igreja tão maravilhosa que Deus nos tem concedido neste país, nesta cidade, que Deus levantou este ministério. Foi graça de Deus, o amor de Deus para esta nação, a presença de Deus neste lugar, através desta igreja, através de nós que somos a igreja de Cristo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida que se dispôs nesta noite em estar aqui. A irmã Holanda, juntamente com seus filhos que vieram de Sesimbra, juntamente com esses irmãos, de longe, mas vieram. Você que saiu do seu trabalho às 8 da noite, às 7, às 6, às 5 da tarde, deixou os seus afazeres, mas sabendo que Deus tinha uma resposta para a sua oração, para o seu clamor, para a sua adversidade, para a sua vitória. Deus tem tudo para nós neste lugar. Basta nós estarmos à disposição do Senhor.
ainda jovens ou ainda velhos. A irmã Jussara até brincou aqui, né? Muito bem, irmã Jussara, é isso aí. Ela é jovem também aqui, né? Ela usou um pouquinho força de expressão, né? Mas está valendo a pena. O espírito está renovado, está novinho em folha, né? Está 0 quilômetro. Só rodou de casa até aqui, mas graças a Deus ainda tem muito caminho para percorrer, né, irmã Jussara? Com aí mais um lançamento, né? É um lançamento atrás do outro. Vem a irmã Luzia ali também, agora também. Acelerar aí para outro lançamento. Que Deus possa abençoar a vida dos nossos cantores. E que Deus continue a prosperar o ministério de vocês. Nós estamos orando pela vitória dos irmãos, como o nosso pastor sempre usa essa expressão, dizendo que a vitória dos irmãos é a vitória da igreja. É a vitória do povo de Deus, né, Miriam? Aleluia. Graças a Deus. E você me pergunta qual o tema dessa mensagem? O pastor Esteu me perguntou, sabe, o homem de Deus. Mudança de rumo para a eternidade. É lembrar do nosso Criador ainda jovem, ainda criança. Quanto de nós aqui já não nasceram? E hoje um presbítero me perguntou assim, o irmão é crente desde que época? Eu disse, nós estávamos num assunto sobre pastores, e ele perguntou ao meu pai quanto tempo meu pai pastoreou. Eu nem sei sequer quanto tempo meu pai pastoreou, que ele deixou, depois voltou, deixou no sentido, jubilar, voltou de novo. Não é que ele deixou, não tem como deixar. Essa é de umas, nós podemos dizer, ofícios, não profissões, ofício, também é mais ou menos dentro de profissões, que não tem como largar, não tem como desassociar. É eterno, até chegar à eternidade e continua, né, pastor? Continua. E ele me perguntou assim, o senhor quer saber quanto tempo eu sou filho de crente? 40 anos. Desde que eu me lembro de gente, meu pai é pastor. Tem um irmão de 58 anos, os irmãos, então, meu irmão não era nem nascido ainda, então os irmãos têm mais ou menos a ideia aí. E o que acontece com isso? É nós lembrarmos, e meu pai dizia uma coisa muito em suas pregações, em suas citações, ele dizia assim, se eu lembrasse de Jesus ainda mais novo, mais jovem, mais cheio de vigor, ele tinha feito muito mais para o Senhor. Para quem conhecia e conhece as adversidades do nosso Brasil, do Brasil, da América, sabe as situações, a adversidade, anos atrás, os anos 60, 70, 80, quem já nasceu na década de 80 aí, já tem uma boa, vaga lembrança. E meu pai percorria várias cidades, vários estados, já chegou a ir do norte ao sul do Brasil, pregando a palavra, ministrando a palavra, e está lá vivo ainda. E a obra deixa marcas, como nosso pastor Elifelete, está marcado, meu pai está marcado. O pai do nosso pastor, que já dorme no Senhor, também ficou com algumas marcas dessa obra. E eles, se eles pudessem, eles tinham muito mais marca. Se eles lembrassem do seu Criador ainda jovem, né, irmã Esther? Grande experiência a irmã Esther teve. Graças a Deus, Deus te abençoe, irmã Esther, continue. Deus vai honrar o seu propósito, filha. E Deus poderia marcar muito mais ainda a vida dele. Eles gostariam de ser marcados muito mais, de ter experiências maiores ainda com Deus. Nós viemos aqui à escola bíblica dominical, às vezes nós podemos falar algo, o pastor Elias dá alguns testemunhos, o pastor Luciano dá alguns testemunhos, o Mon Clemes dá alguns testemunhos, os professores lá atrás, para as nossas crianças, dão algum testemunho. Nós viemos a terça-feira ouvir o nosso pastor dar um ensino, a doutrina da palavra, a doutrina que nos esmera, que nos leva lá para fora desta porta, com a cabeça erguida, dizendo, eu sou cristão, eu sirvo a Deus, não vivo mais essa fábula do mundo,
Eu erro, sou ser humano, erro, falho ainda. Mas estou procurando uma mudança, pastor Luciano. Não é em vão que o pastor Luciano andou aqui terças e mais terças, substituindo o nosso pastor. Ou como ele dizia, tentando substituir na sua humildade. Mas que Deus continue abençoando a vida do senhor, pastor Luciano. Continue assim, viu, homem de Deus? Forte, firme, nós sabemos da luta, das adversidades que o pastor Luciano tem enfrentado, ele não tem arredado o pé. E uma semana passada eu estava conversando com uma irmã, que eu gosto sempre de conversar com ela, acho que ela é muito intelectual, muito espiritual. Intelectual e espiritual. São duas coisas que devem se associar. Nós temos que ter um intelecto firme, um intelecto alto, mas também sermos espirituais. E essa irmã é espiritual. E eu disse para ela, irmã, no ano de 2015, eu quase desisti de ser crente. As minhas forças se acabaram. E eu ainda jovem, e a irmã já bem, uns 20 anos na minha frente. E ela disse, não, meu filho, você tem jeito, você... Nós temos um jeito para Cristo, e Cristo tem um jeitinho para nós. Cristo sabe conduzir cada um de nós aqui. Eu tenho 3 filhos, irmãos, meus 3 filhos são diferentes. Eu digo que a Giovana Alissa enganou a minha esposa, no seu comportamento. É muito bom ter criança, eu vejo os irmãos reclamarem que filho dá trabalho. Eu vou ter mais um. E tivemos mais um. E veio o Azaf e o Manuel também. Bênção de Deus para as nossas vidas. Mas nós temos sempre um jeito com os nossos filhos, e Deus também tem um jeito de trabalhar nas nossas vidas. Sendo ainda jovem, sendo já velho, meia idade, partindo para a eternidade, Deus tem ainda um jeitinho para nós. O pastor Ernesto Onini, quando eu fui num dos seus estudos, ele ainda, assim, forte ainda, mas ele não conseguia ficar 40 minutos em pé. Morreu o ano passado, não é, pastor Elias? Foi o ano passado, dezembro, ou foi novembro do ano passado. Um grande vulgo que Deus levantou nessa terra. Mas até no leito, ele dizia que o que ainda mantinha ele de pé era a esperança que ele tinha na glória, né? Mesmo com a sua enfermidade, câncer de pele, terrível. Graças a Deus, ele alcançou a eternidade. E nós estamos aqui nesta noite com um objetivo. Como nós vimos, muitas das vezes o pastor pedir, não olha para Ciclano, não olha para Bertano, entrou, saiu, fechou, não, a criança está chorando. Nós não podemos vir neste culto, irmão, perder tempo. Nós não podemos vir nesta reunião esperando que algo fenomenal, como diz o pastor Elias, vai acontecer olhando para um lado, olhando para o outro. Acontece, esses fenômenos acontecem, se nós ficarmos olhando para cá. Porque o nosso pastor disse que a bênção saia daqui. E nós, às vezes, queremos, aonde o nosso nariz aponta, nós queremos olhar. Não olhe, não deixe, pense na sua vida com Deus. Não perca tempo no culto, glorifique ao Senhor. Exalte ao Senhor, mediante os louvores que a Gabriela cantou, o testemunho que a irmã Esther deu, a palavra que a irmã Mina leu em Romanos. É tudo nos chamando a atenção para a palavra. E nós nos perdemos às vezes. Fulano, ciclano fez isso, levantou na minha frente, sentou, pulou, desceu. Às vezes isso tem que acontecer no nosso meio, que nós estamos ao vivo. Isso aqui não é uma montagem. Mas às vezes nós vemos, o pastor fica em nervos conosco, né? Comigo, com nós obreiros, com os irmãos aí embaixo, que nós perdemos a atenção e ele não quer. Se ele pudesse, ele colocava a Bíblia na nossa cabeça, ele colocava as palavras dentro da nossa cabeça, ia-se embora, ia passear mais a irmã Giliane e seus filhos. Mas ele não consegue. Mas através da palavra ele consegue. Através da palavra você leva uma vírgula para casa. Através da palavra você pegou, olha, eu passei o dia inteiro em aflição, angústia e mais não sei o que, turbilhão de problema. Eu podia ter falado algo, B, C, D, mas não falei. E Deus chegou aqui e te respondeu. Quantas vezes você já entrou aqui e Deus te respondeu? Deus te fez lembrar, olha, naquilo você ia errar, naquilo você errou. E você lembrou.
Isso é lembrar ainda jovem, ainda lembrar a sua memória que ainda não está com amnésia espiritual, dizendo que tem um Deus que trabalha por você. Aí nós cantamos este hino aqui, o pastor Eli escolheu, Te louvarei. Ah, mas vai cantar de novo este hino. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Se nós lembrarmos desse Criador aqui, ó, nós estamos estudando, nós estamos numa mensagem, mudança de rumo para a eternidade. Nós vamos mudar a nossa maneira de ver o nosso irmão. Nós vamos mudar a nossa maneira de pensar acerca do nosso pastor. O nosso psicológico, físico e espiritual vai trabalhar melhor. Porque nós todos aqui ainda somos jovens, né, pastor Deci? Somos ou não somos, pastor Deci? Hoje, às 8 da manhã, o pastor Deci estava todo elétrico, todo a funcionar, todo... Era ou não era, pastor Deci? E eu já estava todo partido. Mas é que o pastor Deci tem uma mente brilhante. Deus renovou ele. Ele tem um espírito de jovem. Né, irmã Jussara? Aí você pensa assim, todo dia de manhã, será que o pastor Deci não se lembra do seu Criador? Se o pastor Deci também pudesse ter encontrado Jesus mais cedo, eu já ouvi ele falar aqui. Ele tinha feito muito mais para Deus do que ele já fez, do que ele ainda vai fazer. E que Deus ainda vai fazer através da sua família. E está fazendo. Deus não é limitado à minha carne, ao meu esforço físico, mas Deus é limitado a algumas coisas de nossas vidas, irmão. Se nós queremos ou não queremos. Nós temos um livre-arbítrio, nós podemos escolher. Você nessa noite escolheu o lugar certo, o melhor lugar da Europa, de Portugal, nesta noite. Não é a sua casa, não é o seu sofá de 3.000 euros, não é o seu chão flutuante de madeira, de marfim, não sei de onde. Não é. É este o lugar que Deus tem para você. Se você lembrar bem, nós estamos falando sobre lembrança e mudança para a eternidade. Você já era para estar dormindo numa sepultura. Não era numa cama, num colchão ortopédico, não, era numa sepultura. Nós éramos para estarmos já dormindo. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, foi lá e nos buscou. Olha, eu vou buscar aquele, porque para mim, ele vai ser um instrumento muito bem afinado na minha mão. Ele vai me dar trabalho no início, ele vai engenhar, ele vai engonhar. Engonhar, muitos sabem o que é essa expressão. Vai enrolar, mas eu vou também dar a volta nele. Eu vou trabalhar na vida dele, eu vou mudar ele, porque eu quero levar ele para a eternidade e quero que ele arraste também uma multidão para a eternidade. Ele vai para as praças, cansado, depois de um dia de trabalho, ele vai para a praça. Ele vai pregar a minha palavra no metro, nos transportes públicos, no seu trabalho, na sua escola. Aonde eu estou fazendo uma formação agora de 1 ano e meio, irmão, está difícil, viu? O ambiente lá é complicado. Eu sou o mais velho, eu sou o cota lá. Os irmãos estão rindo. Lá tem 19, 23 anos. Rapaziada que sai para a noite para difter, para discoteca, para balada, e para mais não sei o quê. E o Ramos não vai, o Ramos não faz isso, o Ramos não, ele é diferente. Ele parece que é católico. Irmãos, o mundo vê a diferença na nossa vida. Não precisa a gente nem anunciar, nem falar, só ficar de bico calado, eles olham, eles já percebem que nós temos uma diferença, que nós estamos lembrando de algo que leva para a eternidade. E como nós somos vistos diante deles, Deus também está vendo as nossas atitudes, as nossas ações, essas janelas aqui que um dia vão escurecer, como Eli perdeu a visão completamente da obra de Deus, da vontade de Deus, deixou os filhos dele à vontade, né? Faz o que quiser, entra a hora que quiser, sai a hora que quiser, pode bagunçar, pode virar as cadeiras, pode subir nas cadeiras, sai e entra, faz o que vocês quiserem no tempo, pode bagunçar. Ele não disse isso, eu que estou conjecturando.
Mas o sentido que ele fez, deixou seus filhos, à vontade. E Deus também, às vezes, nos deixa bem à vontadinha, né? Vamos para o Doce Vita, vamos para o Fórum Almada, vamos para o Oriente, vamos para não sei aonde. E nós ficamos bem à vontade. Um dia Deus começa a nos apertar. Agora você não vai, agora você vai para a minha casa. Nós íamos para a discoteca, nós íamos para a balada, nós íamos para não sei aonde, para não sei aonde, para o clube, para não sei o quê. Eu tenho um hobby, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Bem à vontade, esquecendo de Deus, esquecendo da eternidade, aonde um dia nós vamos permanecer. Não vamos passar, nem ficar por um período, mas nós vamos permanecer eternamente. Aí Jesus entra em cena em nossas vidas. Agora eu vou fazer você lembrar do seu Criador. Criou Adão e Eva. Semelhança. Adão era para ser santo, Eva era para ser santo, uma crente mesmo abençoada. Adão, um pastor abençoado. E vinha nós por trás ali de Abel e de Caim. E também para serem crentes abençoados, lembrar o que Deus fez, lembrar que Deus fez um paraíso, lembrar que Deus disse que era para o homem dominar. E o homem pensa que hoje está dominando. Era para nós dominar. Éramos para ser criaturas dominantes e hoje nós somos dominados. Quantas das vezes você já foi dominado pelo seu desejo carnal, pelo seu desejo, pelo seu ego, pela sua vaidade? Eu quero comprar essa roupa, eu vou comprar essa roupa. Aí eu quero comprar essa gravata, eu vou comprar essa gravata. Eu já 2 vezes eu cheguei aqui na reunião de obreiro, na hora da oração a gente empolga e tal, arranca a gravata, e depois da oração jogo até a gravata fora. Comprei a gravata e joguei, uma vaidade. Estava querendo comprar a gravata, mas aquilo já está me irritando, vou jogar fora. Eu queria uns sapatinhos novos para mim ir no lançamento da cantora Dark Silva. Mas nós queremos muita coisa, né? Sem lembrar do que Deus quer para nós. E começamos a nos perder nesses pensamentos. Você levanta de manhã, faz um programa da sua vida. Olha, eu vou fazer isso e Deus já te lembra. Não, você primeiro vai orar. Quando nós vamos deitar na cama, o despertador toca. Olha, agora eu vou levantar, vou fazer o café, eu vou colocar a torradeira para torrar o meu pãozinho. Aí Deus fala assim, não, mas você não ia fazer um jejum ontem, você não tinha programado. Aí Deus começa já a trabalhar na sua vida, na minha vida. Hoje eu vou, de X horas eu vou fazer isso, e depois eu vou fazer isso e isso. Não, aí Deus te chama para a oração, Deus te chama para a palavra. Faz você lembrar do que nós temos que fazer, eu e você tem que fazer. Porque nós somos cristãos não só para andar nessa terra aqui de cima para baixo para cima, gastar gasolina, gastar gasóleo, de avião para ali, para cá. O pastor Esteu compra passagem, o pastor Esteu vai vendo o câmbio da passagem, vê aqui, vê ali. Vou trocar dinheiro lá na Ester1 para ir para tal lugar, para voltar para cá. Não, irmão, não é só para isso não. É mudança de rumo mesmo, é mudança de eternidade. Nós estamos andando na contramão. Está aqui hoje o pastor Elias, eu vi aquilo nas redes sociais, mas não entendi também. Eu li muito rápido, e o pastor falou que era um irmão nosso, que já esteve aqui conosco, aqui visitando, que o filho dele partiu para a eternidade, foi passear, e a sua vida se foi. Um jovem de 18 anos, cheio de força, vigor, instrumentista. Foi para a eternidade. Bom crente. Foi os seus pais, bom crente também. Mas o filho partiu para a eternidade. Estava passeando, estava fazendo algo normal da sua vida. E nós vemos para aqui, nós podemos estar aqui e não chegarmos no nosso lar, na nossa casa. E não lembramos assim, amanhã eu vou evangelizar fulano, ciclano, vou mandar uma mensagem, ou vou ligar, ou vou orar por aquela pessoa, vou lembrar dela nas minhas orações, para que ela muda de rumo da eternidade. Hoje uma pessoa me ligou e eu até assustei. O que passou com essa pessoa? Ela me ligou, olha, eu precisava mesmo falar com você. Eu falei, e agora não tem como eu falar contigo. Pode ser mais tarde? Não, é rápido. Eu falei, não, agora não tem como. Essa pessoa está precisando mudar de rumo para a eternidade, irmão.
Ele está andando numa eternidade, já andou conosco aqui, já caminhou conosco aqui, já mudou o rumo da sua eternidade, já foi-se embora da casa do Pai, está como os filhos de Eli, fazendo o que quer, passeando, indo para ali e para cá. E nós temos todo dia a palavra do Senhor neste lugar para nos orientar, a bússola, a bússola, a bússola. Tem uma marca aí, oeste, quer dizer a direção, né? Oeste, é a bússola, né? E a marca lá é uma bússola. Então, Cristo é essa nossa bússola para a eternidade, vai nos indicar, é por aqui o caminho. Nós sabemos quando nós falhamos diante de Deus, diante dos homens. Eu sei chegar no pastor Marcos e pedir desculpa, perdão, eu falhei, cometi um lapso, não era o meu propósito, não era a minha intenção, ou era a minha intenção. Mas nós sabemos que nós erramos, que nós falhamos. Mas aí nós lembramos dessa passagem aqui, ó. Nós lembramos do Criador nos dias da nossa mocidade, antes que venham os dias maus. Aí chega aqueles maus dias, nós queremos fazer tudo para Deus. E falando um pouco do meu testemunho, irmãos, em 2015, eu cheguei no pastor, eu sou culpado também do nosso pastor estar assim, não é só vocês não. Eu também sou culpado. Eu cheguei, não deixei nem meu pastor dormir, coitadinho dele. Eu já pedi perdão para ele, já reconciliamos. Como diz o jovem, já está de boa, eu e ele. Sempre teve de boa, né? Mas a gente fica sempre com o pé atrás. Será que o pastor nem me perdoou? Então, irmãos, não é fácil. Nós passamos por lutas, adversidade, você, agora eu vou desistir. Aí você olha um jovem, uma jovem, e nós queremos tacar a pedra, falar que aquele jovem não tem jeito. Vamos ser bem claro mesmo. Eu gosto de ser bem claro. Mesmo que eu sou escuro, mas eu gosto de ser claro. E o que acontece? Em vez de nós buscarmos ele, dizemos, senta aqui comigo, como essa irmã me aconselhou. Foi bom o conselho dela, pastor Luciano. Sabe as palavras? Ela me incentivou. Ela levantou a minha vaidade. Ela disse, não, tu tem palavra para pregador. Fala, quem é? Aleluia. E quantas das vezes já chegou um irmão em você, uma irmã em você, o seu pastor, meu irmão, vem cá, o que está acontecendo com você? Você não quer caminhar mais para a eternidade? Não, pastor Marcos? Desculpa, pastor. O pastor quer ir, sim. Ô, pastor Marcos, vamos conversar. Você não quer ir mais para a eternidade, não? O que foi? Não, pastor, é que a cadelinha lá de casa está com muita pulga. E eu ponho remédio, não sara. Levo no veterinário, não sara. Por causa disso, é um exemplo que eu estou dando. No nível espiritual, é a luta que eu enfrentei e que você tem enfrentado. E essa irmã fez eu lembrar do meu Criador. Ela fez eu lembrar. E eu lembrei. Antes que vinham os dias maus. E chegou, no dia que eu cheguei aqui, eu vou entregar minha carteirinha de evangelista. Estava ali o pastor Severino, o pastor Deci, o pastor Elifelete, que eram os nossos presidentes aqui. Me chamou ali na salinha e disse, olha, nós vamos separar o irmão para ser auxiliar. Eu falei, amém, pastor, mas eu não tenho nenhum terno, eu só sabe que eu gosto de usar assim, calça de ganga, uma camisetinha apertada, baby look. Aí o pastor Deci falou, não, eu tenho uns ternos velhos lá em casa, eu te dou. Querendo me ajudar. E me ajudaram. Ajudaram a minha família. Ajudar a sua família. Quantas vezes nós perdemos sono por algo tão pequeno, mas não perdemos algo tão grande na obra de Deus, que é a nossa vida com Deus. Quando nós erramos, eu errei mesmo, amanhã eu chego no pastor Luciano, ele vai lá para cima, agora que lá é de vida, dá para mim ver quem está lá. Eu vou lá para cima, só eu e o pastor Luciano conversa lá e está de boa.
Mas aí você dorme, cochila e não lembra de nada. O pastor Luciano, vem cá, o pastor Olivelete, o pastor Elias, vem cá, eu quero conversar com o senhor, eu quero ir me expor isso aqui. Mas você dormiu a noite inteira e não lembrou. Mas uma coisinha pequenininha, uma conta que você tem que pagar, uma dívida que você tem que pagar, que é você suar mais a camisa no outro dia, economizar mais, gastar menos, você consegue pagar. Mas uma coisa que é eterna, você dorme, cochila. Comigo já aconteceu. Eu estou falando com vocês, porque comigo aconteceu. Eu dormia, roncava, virava para um lado, virava para o outro, minha esposa me esperneava. Ela dizia assim, Jesus, o que está acontecendo? A minha esposa passava noites e noites sem dormir, irmão. Essas olheiras que a minha esposa tem não é de trabalhar, é de ficar sem dormir por minha causa. O cansaço que o nosso pastor tem é por minha causa. Pela sua não é, eu vou falar só pela minha. Não é, irmão Washington? Pela minha, pela sua. E nós nem lembramos do nosso Criador. Recorremos a Deus só mesmo na última. Recorremos ao pastor só a última, à igreja só na última. Só na última instância, é como um julgamento. Agora eu vou prorrogar, vou jogar mais para frente. Aí na última instância, não, agora não tem jeito não. Vai vir o martelo e vai dar a sentença, eu tenho que correr no pastor. Desculpa, pastor Luciano. E agora eu vou lá no pastor, vou despejar tudo, vou levar até um balde para me trazer o resto que eu não consegui despejar. Aí o pastor fala, irmão, é só isso mesmo. Mas tinha mais um pouco aqui, eu vou levar para trás, outro dia eu volto. Nós acabamos de conversar. Mas com Deus também, você poderia ter comunicado antes de chegar a essa circunstância. Eu poderia ter comunicado com Deus antes de chegar a essa adversidade. Lembrar, porque eu estou caminhando para a eternidade. Seja boa, seja mal, seja ruim, seja péssimo para mim no momento, mas futuramente vai ser bom. Você paga um imposto hoje para amanhã você não sofrer as consequências dos juros, sobre juros. Você paga o seu imposto por isso. E nós poderíamos ter a nossa vida espiritual como imposto mesmo. Olha, não, eu vou andar aqui certinho porque no futuro eu não quero aumentar aqui a minha dívida com Deus. Ou aumentar a minha dívida. Quem vai padecer sou eu. Quem vai sofrer sou eu. Quem vai sofrer é a minha família. É a minha casa. São os meus. É a minha igreja. É o meu ministério. É a obra de Deus. Os irmãos têm visto a luta deste ministério depois que nós entramos na África. Depois que nós entramos no Brasil. Quando estávamos aqui em Portugal ainda, só em Portugal aqui, na Europa, na Espanha, ali pelas Irlandas, pela Suíça, ainda estava leve o ambiente, né? Quando o pastor partiu para a África, para o Brasil, o negócio arrochou. A coisa apertou. Os espirituais sentiram. Os carnais também sentiram. Porque são membros do corpo de Cristo. E se você está aqui na condição de espiritual ou carnal, irmão, nós somos um corpo, nós temos que mudar a nossa visão, nós temos que olhar para o nosso Criador e se achegar mais a Ele, porque nós estamos caminhando para a eternidade. Dia 23 eles vão para lá. Dia 23 eles vão chegar lá. Daqui 13 dias eles vão retornar. Não esquecendo, lembrando do Criador, o pastor Esteu, o diácono Edson Pavão, o pastor Elifelete, o pastor Hélio já foi. E nós estamos aqui deitadinhos, sentadinhos, fazendo. Vou planejar já minhas férias de verão aqui, da Páscoa. Vou comprar X ovinhos da Páscoa, chocolate. Vai aumentar a sua triglicérides, vai aumentar a diabetes, vai aumentar açúcar no sangue, vai mais não sei o quê.
Mas você tem lembrado, falando, não, eu vou fazer um propósito, nesses 13 dias que o pastor estiver lá, os irmãos estiverem lá, eu vou orar por eles, vou clamar pela família deles. Irmãos, nós saímos assim meio que desapercebido de casa e chegamos aqui na igreja, tudo escuro, tudo obscuro para nós, não entendemos nada que fulano canta, a palavra que a irmã dá, a leitura que leu em Hebreus capítulo 10, o que tem a ver isso com a mensagem, o que tem a ver isso com o culto de jovens, com a liderança de jovens? O que tem a ver eu estar aqui nesse culto? É você lembrar do que Deus tem feito por você. É fazer você lembrar. Se os filhos de Eli estivessem com a sua vida espiritual atenta, se eu estivesse com a minha vida espiritual atenta, eu podia estar mais à frente, você poderia estar mais à frente. Você poderia alcançar algo mais que Deus quer que você alcance. No reino espiritual para a eternidade. É não esperar o seu dente doer, o seu moedor já ter que usar aquelas próteses, ficar vendo aí. Eu já estou olhando aí algumas próteses para mim, né? A gente vai ficando velho assim, vou ficar banguela, vou usar uma prótese assim, XPTO, essa aqui de carbono, né? Até ferro corta. Eu já vou pôr uma reserva para isso aí. Não é esperar esse momento chegar, não. A minha barba mesmo já está complicado, pastor Luciano. Já está ficando mesmo branquinha, hein? Já nasce branca, já. Aí eu vou esperar esse tempo chegar para me despertar. Não, eu estou ficando velho. Já não consigo mais levantar às 6 da manhã, vir para a oração, orar e ir para o trabalho. Já não consigo mais vir na oração das 8 e depois chegar em casa, passar aquele bife à milanesa, ou aquela bifana, ou aquele bacalhau, ou aquela lula, ou aquele polvo. Não consigo mais fazer isso. Hoje não vou na oração, não vou lembrar, não, do que Deus tem feito por mim. Não vou lembrar dos meus irmãos que estão precisando da minha oração. A necessidade da irmã Esté era material. Mas ela lembrou, olha, minha mãe também está passando por adversidade. Eu vou clamar, vou orar a Deus, Deus vai me responder. E você já não fez isso? Deus já não abriu porta para você, onde que não havia nem parede para abrir porta, Deus abriu, né? Como tem uns ainda fortes aí que diz janelas dos céus, né? Nem céu tem janela. As nuvens, não sei. O pastor Elias conta muito aqui, testemunhos aqui, que chove em tal lugar, choveu e não chovia em tal lugar. Nascia, o irmão precisava, o pé de bananeira cresceu, e ele comeu a banana, a bananeira nasceu, saiu a banana, madurou e comeu no mesmo dia. Isso são as providências de Deus, é Deus lembrando de mim e nós não lembramos de Deus. Que fez você chegar a semana inteira no seu trabalho, não é porque você foi de comboio, foi de metro, ou foi de autocarro, foi no seu carro, foi a pé, ou foi de bicicleta, ou foi de moto. Não é. É Deus lembrando, hoje eu vou cuidar de fulano, de ciclano. Hoje eu vou cuidar dele porque ele está precisando mesmo ser cuidado hoje. Ele está precisando ser mimado. Ele está muito rebelde, ele está muito com o narizinho empinado, mas eu vou cuidar dele mesmo assim. Deus trata nós assim. Lembrando, e nós, quando estamos de boa, estamos bem, né? Não, olha, minha gravatinha, o meu terninho. Eu só tenho esse terno aqui, viu, irmãos? E foi a minha querida sogra que me deu, né? Benção de Deus. Né? Os outros, a minha esposa deu todos. Falou, não, você não precisa de mais nenhum terno, só um. Se eu for comprar outro, eu tenho que doar esse aqui. Mas eu gosto muito dele. E então não posso comprar nenhum ainda. Senão eu tenho que doar ele. Ela está certa. A gente começa a acumular muita coisa aqui na terra, a vaidade começa a crescer em nós, né? E aí nós preferimos esse pecado da vaidade, não saímos da Zara, não saímos daquela abençoada lá, Primark, e
passa aqui, passa ali, passa cartão, passa cheque com fundo, né? Crente não passa cheque sem fundo. Né, pastor? É verdade, é. Pode no dia não ter dinheiro, mas ele não passou sem alguma garantia. Aí nós começamos a distanciar de Deus, não lembrar de Deus. Aí você pensa aqui, essa mensagem não tem anexo, não tem... Irmã, Ana, lá em Samuel também, Ana tinha uma competidora, para ela não era competidora, era mulher do seu esposo. Mas ela arrumou um negócio com Deus, um mistério com Deus. Aí tem um cântico dando, minha alma engrandece ao Senhor. Ela precisando de um filho e ela dizendo, a minha alma engrandece ao Senhor. Quanto nós fazemos isso? Quem já fez isso aí? Numa luta, numa adversidade, o seu filho dando problema, a sua esposa te dando problema, o seu marido deixando você sem dormir à noite, o seu patrão, a sua patroa, ou o seu vizinho, ou você não deixava o vizinho também. Quem é que ia falar assim, Senhor, minha alma engrandece ao Senhor? É só quem lembra de Deus mesmo, irmão. Nós temos que ser assim como Ana. Lembrou, e ela disse assim, se essa promessa acontecer na minha vida, aí nós fazemos também muita promessa para Deus, e cumprimos pouco. Eu tenho falhado em muitos, não é só você não, eu também. Mas eu vou garantir as minhas promessas diante de Deus ainda. Eu tenho tempo ainda. Meus pés têm que apressar. Eu tenho que criar lume nos pés. Eu tenho que correr para a presença de Deus. Porque quando me chamaram para um desafio ser obreiro, eu tenho que ser obreiro. Eu tenho que funcionar. Se me chamaram para fazer algo, ou eu me propus em fazer algo, mesmo que isso me custe. Você pensa que para Ana não custou, chegou 3 anos e meio entregar o seu filho? A minha esposa para ir deixar o filho dela, os filhos dela, e dormir na casa de um irmão. Não, deixa aqui. Ei, irmão, tem que dar uma música muito terrível no ouvido dela. E eu fico calado. Não é verdade, Moile? E recomendo, e não sei o quê. Ana deu o filho. Você não quer dar um momento seu de oração, não quer lembrar do seu Criador num momento, 1 hora de oração. E que exemplos nós vamos dar para esses jovens aí? Que exemplo nós vamos dar para os nossos filhos? Nós estamos num culto de jovem. Nós não gostamos de dizer que somos jovens ainda, eu faço. Então é para você, é para mim. Nós não queremos. Ana pegou o Samuelzinho dela lá, vamos, Samuelzinho, né, pastor Esteu? Vou lá entregar para o pastor Elifelete, olha, está aqui, ele vai trabalhar aí no templo agora. Já está quase na idade o Samuel já. 3 anos e meio. Desmamou o menino, vou levar. E o menino era bom mesmo, que ele é o seguinte, o negócio vai pegar para o seu lado aí agora. Eu estava dormindo lá e Deus me chamou para uma obra aí. Chamou. O senhor me chamou? Não. Eu já estou adiantando um pouquinho. Aí depois pegou e pegou feio. Ele caiu de costa, quebrou o pescoço, partiu para a eternidade. A arca do Senhor, a comunhão, a santidade, você perdeu, eu perdi. A comunhão com meu irmão, a consideração com a obra de Deus. Aquilo que Deus fez para Eli, olha, os olhos dele já estavam escuros, a vida espiritual dele já tinha escurecido, ele já não estava vendo mais nada espiritual. Não, meus filhos é bonito mesmo, eles são uns rapazes bonitos, cabeludo, forte, eles é bom mesmo de braço, namorador. Não, que esse negócio de entregar filho para sacerdote, para a igreja, não. Que esse negócio de estar no ensaio segunda, na quarta-feira, na consagração no sábado. Tem muitas irmãs aqui dando exemplo para nós, para mim, para você. Muitos irmãos aqui dando exemplo para mim, para você. E por que nós não seguimos? Por que nós não queremos ser o Samuelzinho? Vamos lá para
para a casa de Deus orar. Irmãos, eu fico uma semana sem vir à igreja. Uma semana. Não pense, você que isso não faz falta para mim. É porque eu gosto de tocar? Não, tá aí, pergunta ao pastor Elias se eu gosto de tocar. Pergunta os irmãos da equipe de louvor se eu gosto de tocar ou cantar. Eu prefiro estar aqui sentado ouvindo os irmãos cantar. Eu prefiro estar aqui ouvindo os irmãos tocar. Eu sinto falta da igreja, eu sinto falta dos irmãos. Deus me entregou para essa obra, para esse projeto. Agora, se eu começar a falhar, agora se eu não lembrar do meu Criador ainda jovem, quando eu estiver banguelinho, cansado, fadigado, ter que cuidar dos meus netos, aí que eu vou lembrar, aí, mas eu tenho os meus netos para cuidar, eu tenho, aí a minha diabetes não dá, a minha cabeça dói, eu vi aquele som daquela igreja. Tem irmãos aqui no nosso meio já estão passando por isso, irmãos. Pergunta para eles se 15 anos atrás eles passavam por isso. Se eles não eram mesmo para toda a obra, para todo o serviço. E ainda são, mas tem umas limitações. E nós que não temos limitações, ficamos semanas e semanas sem vir à igreja. Mas o meu período é 1 ano e meio. Já vai vencer, já vai passar. É um tempo. O meu pastor entende, o ministério entende, a obra de Deus entende. Deus te entende também, que o seu trabalho te deixa cansado, te deixa para baixo. Mas Deus te renova, Deus te fortalece. Ele faz lembrar de você. Eu lá no meu trabalho, eu canto alto e canto mesmo. Canto alto mesmo. Tem 20 rádios ligados lá dentro daquela fábrica. Eu canto alto mesmo lá dentro. Ainda chamo o pastor Elias do outro lado do pavilhão ainda. E o pastor Elias responde lá. E eles começam a ficar doidos, malucos. Esses brasileiros não tem jeito. E são 40 e tal, nós somos só os 2. E é assim. Eu vou esperar minha voz acabar para me começar. Quanto camareia. Os irmãos já novos já estão cantando assim. Aí o pastor, eu quero que a igreja cante. Precisa o pastor pedir? Vocês não estão querendo mudar de rumo para a eternidade? Para ir para a eternidade? Não, tem que cantar. Como? É lá com o menino, nós gritamos bem alto, né? O menino. Marquinhos! Cailuca, o seu melhor. Diogo André! Né? Ô fulano! Aí chega aqui na igreja. Ô irmão, pelo amor de Deus, você entra aqui na igreja, dá glória a Deus, aleluia. Quando a irmã está cantando, ruim, desafinado, afinado, tá, dá glória a Deus, faça o seu culto acontecer. Lembra do seu Criador. É Deus que criou essa irmã que está cantando aí, eu vou glorificar Ele mesmo. O irmão Washington, ele é aventureiro, né? Dizer que a prova dele é maior do que de Jó. O irmão Washington é campeão mesmo. Então é assim, você vem para a igreja lembrando do seu Criador. Você vai embora dessa igreja lembrando do seu Criador. Não seja como Eli, começou bem, julgando o povo de Deus, tendo visões, mas foi perdendo a sua visão, foi cansando. O seu joelho já não podia mais dobrar, já tinha artrite. Espiritualmente, eu estou dizendo. Os irmãos estão entendendo, né? Se vocês não estiverem entendendo, amanhã vocês vêm para a escola dominical. O pastor Luciano está aqui e vai acabar de concluir com os irmãos. O que acontece? Perde a visão, perde o desejo de glorificar a Deus. Quantos irmãos viam eu ficava aqui calado? Fala a verdade. Os irmãos viam ou não via? Via ou não via? Ah, não via não. Graças a Deus que os irmãos não viam, né? Mas eu perdi a motivação. E Deus era culpado. Eu que não lembrava do meu Criador. Essa carcaça aqui que não lembrava do Criador Deus. Se Eva, Adão tivesse lembrado, não, nós somos formados para dominar. Essa serpente aí quer nos dominar, por isso que nós estamos hoje no prejuízo, irmão. É lembrar aqui, ó. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Você não vai sair desse versículo e depois você vai dizer assim, eu não tenho mais contentamento nele. Eu vou para a igreja mesmo, eu vou sentar lá no cantinho, ninguém vai me ver,
Como os irmãos ficam aqui, às vezes aí o pastor Luciano dá uma oportunidade. Aí eu escondido, o pastor Luciano me viu ainda. É Deus que está te vendo. Que você já está cansadinho, já está rodado mesmo. Já não tem aquele vigor espiritual que você tinha. Já não profetiza mais, já não tem sonho de revelação. Não está lembrando do seu Criador mesmo. Aí na semestral de obreiro, o nosso pastor bate em cima. E eu lá em casa lendo, dizendo assim, o pastor vai dar que estudo. Eu abro a Bíblia lá em Timóteo. Lembra? Tem cuidado de ti mesmo da doutrina. Chega aqui, o pastor Luciano lê. O pastor Luciano, o senhor sabia onde o pastor ia dar o estudo? Pois o pastor dá o estudo em cima. E o pastor Luciano, e o pastor Elifete fez de propósito? Não, foi Deus já. O pastor Aguinaldo lá em Samora Correia, os irmãos viram ele testemunhar. O pastor ensinou tudo aqui no sábado. Deu um palavrão aqui de 3 horas. Que nem um obreiro dormiu aqui dentro nesse dia. Não dormiu, não. Os irmãos estão... Em outras semestrais eu dormi, mas nessa eu não dormi. Vocês estão rindo? E o pastor falou assim, o pastor chama a nossa atenção, eu estou falando isso aqui para os irmãos, o pastor chama a atenção, vai na casa de banho e lavar o rosto. É verdade ou não é, irmão Gilberto? Não é como o Gilberto estava dormindo, não. Vocês estão rindo, mas a coisa pega para nós aqui. Vocês acham que nós entramos aqui, nós vemos para aquele lanchinho que as irmãs fazem ali atrás, ali depois? Os obreiros, se pudessem, nem comer aquele lanchinho ali. Come com consideração as irmãs. Não é, pastor Esteu? Irmão, é verdade. Pegou feio aqui para o nosso lado mesmo. Aí nós dizemos assim, feio não, mas foi para nós melhorar mais um pouquinho. Tinham alguns aqui que precisavam ouvir, tinha uns que precisavam ouvir um pouquinho. É como nesta noite, tem alguns aqui que precisam ouvir essa palavrinha, pensando que é um palavrão, e tem outros aqui que nem precisavam ouvir. Já estão vacinados, já estão tratados, não tem carrapato, não tem carrapicho. E aí você vem para esse culto, vem adorar a Deus, já vou entregar o microfone, pastor. Graças a Deus. Os irmãos colocam sobre seus pés, mas vai com essa mensagem para sua casa, irmãos. Mudança para a eternidade. Pensa no seu Criador, lembra no seu Criador, nas suas atitudes, no seu pensamento, na sua intenção. O que você vai fazer, a semana começa amanhã. Começa amanhã. Deus vai te dar mais uma oportunidade se você não partir esta madrugada. Deus vai te dar mais uma oportunidade para você continuar. Posso fazer a oração, pastor Esteu? Ou pastor Elifelete? Senhor Deus eterno, Deus soberano, nesta noite eu quero te louvar pela vida dos nossos irmãos que estão aqui.